Então, gravação iniciada. A gente vai falar um pouquinho, né, dessa determinação de cinza e umidade, seria a nossa primeira aula prática lá. A gente falou um pouquinho nas aulas teóricas, né, como é que a gente faz, os métodos que a gente utiliza, né, discutiu bastante, mas achei importante, eu encontrei um vídeo, eu não posso passar o vídeo na íntegra, né, por questões, né, de direito, mas eu vou passar umas partezinhas para vocês terem mais noção do que eu falo em relação a essa questão de umidade e cinza, tá? A gente também vai ver, né, na semana que vem, depois da oficial, né, que a gente tem 2 horários, para poder fazer essa avaliação, né? E aí, logo em seguida, a gente pode ver, né, os métodos de determinação, separando a praticazinha de método de determinação de proteína e lipídios, tá? Então, quando a gente fala de umidade, como a gente já viu, vai ser essa quantidade de água, né, utilizável por micro-organismo e com possibilidade de fazer reações químicas. E a gente pode observar, né, e correlacionar com essa questão microbiológica e de conservação do alimento, essa quantidade de água. Né? E no laboratório, né, de bromatologia, como é que a gente avalia essa umidade? Primeiro, a gente vai remover, né, essa água por aquecimento. E aí, como a gente viu na semana passada, existem métodos de preparo, né, para e amostragem dessas substâncias, tá? E que a gente precisa para poder fazer a avaliação, né, de qualquer material para análise bromatológica. Então, primeiro passo vai ser remover para aquecimento essa água, né? E aí, antes disso, o material foi preparado, ele tem que ser, né, moído, esfarelado, absorção do ar quente, né, por uma camada muito fina do alimento, depois condução do calor para dentro do alimento, o processo, né, vai ser lento até chegar a todas as camadas e isso vai durar, né, a gente deixa lá dentro do tempo de 24 horas, né, então, evaporação por tempo determinado vai remover, né, a água de forma constante e completo, e aí a gente vai ter, por diferença de peso, ver a porcentagem ali naquele alimento que era de água, que era de umidade. Os materiais utilizados a gente vai usar, não coloquei aqui, mas a balança analítica para poder pesar esse alimento e pesar também a nossa cápsula de porcelana para poder ter ideia, né, do peso inicial e final, justamente para a gente fazer a retirada do peso dessa cápsula. A gente tem o dessecador, onde a gente coloca, né, para resfriar e que não haja absorção de umidade. Abaixo aqui desse dessecador a gente vai ter sílica, né, para que não tenha absorção de umidade, fecha a vácuo. E a estufa, né, uma estufa que a gente pode chegar, né, a 105 graus para poder fazer essa retirada de água do alimento, ressecar mesmo o alimento. Aí aqui tem um vídeo, né, eu coloquei no slidezinho, vocês podem depois assistir na íntegra. Essa professora, né, ela é bem interessante os vídeos que ela faz, que justamente a gente vê, né, como funciona dentro do laboratório de bromatologia. Não vai passar o áudio dela, né, mas eu vou passando e vou explicando, né, o que ela tá falando aí, tá? Então aqui ela só tá falando como é que vai a questão do laboratório. Como é que funciona, né? Falando de toda a estrutura do laboratório de bromatologia, né? E aqui ela mostra, né? Vocês podem observar, né? O dissecador. E aqui no dissecador, embaixo tem essa sílica e aqui a gente vê
Aqui é o copinho que a gente usa para poder fazer análise de cinzas, né? Que a gente chama de cadinho, tá? Que a gente também coloca, isso a gente tem que colocar antes, né? Faz a lavagem, a limpeza do recipiente, coloca em estufa para secar toda a umidade que tenha, né, no recipiente e deixa aqui nesse dessecador justamente para que ele não absorva mais umidade, ele fique sequinho e com a temperatura ideal, que ele também não pode estar quente, né? A gente não pode usar para pesar ele quente vindo da estufa, por isso que a gente deixa aqui para ele resfriar e não absorver mais umidade. Lembrando que todo o transporte, vocês podem observar aqui, né, que todo o transporte ele vai ser feito, né, com essa pinça, né? Ela tá de luva também para evitar que a umidade da mão, né, entre em contato com o material. E aqui a gente observa toda a sílica, né? Ele é vedadinho, as cápsulas de porcelana, a balança analítica, onde a gente vai pesar, né, todo o material. Ela utiliza esse papel manteiga para poder, né, fazer o peso. E ali a cápsula, né, a estufa, ela demonstrando que é onde a gente faz essa secagem. E o cuidado que ela está aqui expressando da gente não ter contato, né, para não passar a umidade das mãos, né, para os recipientes. Tá vendo aí como a gente usa a pinça, né, para poder transportar a cápsula, né? Ela usa uma cápsula diferente do que a gente usa lá na Unime, né? Ela usa essa de alumínio, a gente usa a de porcelana mesmo. E faz esse transporte, coloca na estufa, depois que a gente pesou todo o material. Secou lá na estufa, né? Ela está aqui falando que a gente direciona, né, depois do processo de estufa, que secou todo a embalagem, coloca ali para você poder utilizar, que é de onde a gente vai tirar. Ele já esfriou, não absorve mais umidade. Então ela aqui retirou, deixa eu botar mais para frente para vocês verem ela retirando do dessecador. Então aqui retirou do dessecador, tampou, não tem contato. A gente vai, né, com a cápsula até a balança. Anota o peso da cápsula, é importante a gente anotar, para depois, quando terminar, né, de secar as 24 horas, eu saber esse peso para poder fazer, né, colocar na minha formulazinha. Então, anota ali o peso da cápsula, como ela está falando. Agora ela vai botar o material, pesar todo o material dela. A gente pode tarar, né? Ou seja, vai eliminar aquele valor e só ter o valor ali no mostrador da balança do nosso alimento. Então, pesar de 3 a 5 gramas, né? Levar a amostra 24 horas na estufa a 105 graus. Tá vendo aqui? Zerou o peso, né? O que a gente chama de tara. Ela já anotou, ela pode fazer isso. Tá vendo ali? Tá menos o valor, o peso da cápsula. Depois que pesou, a gente coloca na estufa, deixa lá, né, a 105 graus. Ela tá colocando aqui no mostrador e conta o tempo de, então,
24 horas, né? A gente não vai esperar as 24 horas depois, a gente retira, deixa resfriar, então vai ter que devolver aqui para o dessecador. Quando atingir a temperatura ideal, a gente então pesa e aí vai saber o peso do sistema, né? Do alimento seco, né? Depois que passou da estufa, junto com a cápsula. O peso da cápsula eu sei, porque eu pesei antes de pesar o alimento, então, né, eu vou ter a noção. Ela agora vai pesar, ela não colocou o alimento, né? Essa é uma demonstração. E aí, então, achando o valor do sisteminha, ela consegue, né, aplicar lá na fórmula dela. E no final ela só vai dar um exemplo do cálculo, que a gente já fez bastante na disciplina, mas é para a gente ter noção dos instrumentos e como funciona a didática lá no laboratório, né, falando de umidade. Ok, gente? Ok, pronto. Ok, professora. Então a gente vê, né, faz a fórmula que a gente falou, vê a diferença, né, a umidade, determinei. E as cinzas, né, como é feita? Uai, eu tirei o slide. As cinzas, né, que é um outro ponto, né, onde a gente avalia, né, a gente vai fazer essa metodologia de cinzas totais, onde a gente, né, vai pesar de 3 a 5 gramas, né, incinerar até a fumaça cessar. Lá na Unime a gente incinera em digestores, né, que vai fazer essa carbonização, e depois a gente leva para a múfula, que é esse aparelhinho aqui, né, e depois esfria. Mas antes passa, né, todo esse processo inicial de preparo dos instrumentos, eles vão ter que estar lá no dissecador, e depois de todo o processo a gente deixa esfriar também lá no dissecador. E aqui, novamente, a gente vai ver como é que funciona lá no laboratório, né, essa determinação de cinzas. Aqui, tá vendo que eu falei? O cadinho, ele já é diferente, a estrutura, que é o que a gente utiliza para colocar as cinzas, né? Porque o comprimento dele é melhor, justamente porque vai evitar, né, o pozinho, porque vai virar cinza, eliminar. Ela usa a chama do bico de Bunsen para poder fazer a carbonização, né, do inicial do alimento. E depois coloca aqui, ó, olha a múfula ali, né? Que a gente também tem igualzinha lá no nosso laboratório de bromatologia. O processo é semelhante. A gente leva esse cadinho antes de fazer qualquer análise, lava, né? Tira todo o resíduo, vai levar ele para a estufa,
deixa lá secando para toda a umidade que tinha no recipiente seja realmente eliminada. Deixou o tempo, né, dele secando, a gente tira da estufa, leva então para o nosso dessecador, espera esfriar. Quando esfriar, a gente então vai pesar o cadinho, pesar a amostra. Tá vendo aqui todo o transporte do recipiente, ela utiliza a pinça, né, que é a maneira correta que a gente vai transportar. Ela já tá levando direto da estufa, mas ela fala aqui no vídeo que, né, e que a maneira correta de se fazer é deixar esfriar lá no dessecador. Pesei, então, né, o peso, né, o número do cadinho, que a gente tem que ter identificação, tá? Isso é importante salientar, a gente tem que ter identificação, que justamente no laboratório a gente pode ter vários cadinhos, isso acontece na nossa aula prática mesmo, a gente coloca vários grupos, então se seu grupo não saber a identificação do seu cadinho, ele não vai saber qual foi depois, né, que passou por todo o processo. Então, a identificação é importante não só do cadinho, da porcelana, do balão que a gente utiliza para poder fazer extração de lipídios. Pesei, anotei o peso específico do meu cadinho. Agora eu posso tarar e então avaliar, né, o peso do cadinho, pesar minha amostra de 3 a 5 gramas, anoto lá o peso da minha amostra, né? Vou deixar secar, né, para reduzir o teor de umidade. Esse cadinho, lá no caso dela, no bico de Bunsen, a gente usa um digestor, né, mas tanto faz, e depois levar para a mufla. Ela vai demonstrar, né, pesando a amostra dela, que ela quer analisar a quantidade de minerais nessa geleia. Utiliza essa espátula também para colocar o alimento, assim como tá vendo aí, zerou, que agora eu vou ver no mostrador o quanto, né, devo estar sendo adicionado para poder anotar. Ela tocou, tá, gente, na cápsula, mas ela tá desculpa, no cadinho, mas tá de luva, então não tem risco de se passar umidade, né, se a luva tá limpinha. Se a gente não tiver com luva no laboratório, a gente pode usar um papel toalha, né, para ter contato. Tá vendo? 1,219 gramas. Né? O mínimo são 3 gramas, então ela tem que adicionar mais a amostra ali. O ideal é que não toque, mesmo com luva, mesmo com o papel toalha. Ela tá querendo pesar mais próximo do 3, mais 4 ponto alguma coisa estaria dentro da faixa, tá? Pesou 3,789 gramas, tá? Então, essa é a nossa quantidade de amostra nesse determinado experimento. Anota, né, o valor agora, tá vendo, da amostra, e agora são os procedimentos finais e no dia seguinte a gente vai poder fazer a avaliação, né? Não porque fica 24 horas na búfala, que não são 24 horas não, tá? A gente vai deixar incinerar ali até a fumaça cessar. Né? Então, deixa lá, tá vendo? No caso dela, no da gente, como a gente faz lá, como a gente usa o digestor, a gente deixa 4 horas no digestor, depois 6 horas na mufla. Como ela usa o bico de Bunsen, ela vai avaliar até, né, o desprendimento da fumaça no alimento. São duas formas possíveis da gente poder fazer a análise.
Digamos que incinerou, né? Passou pelo processo lá de incineração. Ela, então, coloca na mufla, assim, semelhante como a gente, só que a gente usa o digestor, deixa 4 horas, e depois vem na mufla, que é esse fornão, né, que chega até 500, né, ou a 550 a 600 graus, né, ele é todo revestido, né, para fazer maior condução de calor, né, com esse material, a gente adiciona e deixa lá, né, dentro da mufla, muito cuidado, né, a gente usa essa pinça com a coisa mais, né, mais compridinha, porque na hora que a gente for retirar, né, ainda vai estar quente o forno, para a gente não ter risco de se queimar. Passou pelo processo lá das 6 horas, então a gente retira, deixa esfriar. Depois de esfriar, a gente então vai deixa esfriar lá, né? Tá vendo aqui no nosso dissecador, esfriou. Então, a gente vai poder pesar e ver por diferença de peso, né? Na verdade, a quantidade de cinzas que foi gerada ali, né, no nosso sisteminha. Você está vendo que tem 31, né? 31 gramas 798, né? Isso existe porque, né, tem o peso do cadinho junto com as cinzas que foram geradas, né? Por isso que a gente tem que ter o peso do cadinho para poder subtrair o peso do cadinho e encontrar, né, o valor das cinzas geradas, né? Se eu não me engano, deu 28, alguma coisa, né? Tá 31 porque, na verdade, não passou por nenhum processo, né? No caso do dela, é só uma demonstração, né? Se a gente subtrair 28 de 31 vai dar cerca de 3 gramas aproximadamente, que foi quanto ela pesou na amostra inicial dela. Mas se fosse, né, pós-incineração, né, esse peso ia dar menor do que 31, e a gente ia subtrair os 28 do peso do cadinho, e então, né, conseguir saber a quantidade de cinzas, né, e associar essas cinzas aos minerais presentes no alimento, ok? Então, aqui eu preencho, então, a minha tabelinha, né? Então, peso do cadinho mais cinzas, né? Ela colocou lá 28, 205, né? Para poder, né, ter um número e possa ser calculável, tá? E aí a gente aplica na nossa formulazinha que a gente já viu, né? A porcentagem de cinzas, né, e ver o teor de cinzas que tem ali naquele determinado alimento. Essas cinzas totais eu posso usar para análise de cinzas, né, mais específicas, né, ou só saber a quantidade total de mineral que tem ali naquele alimento. Dúvidas, gente, perguntas, né, sobre esse tema? Ficou mais claro a gente vendo assim, né? Deu para compreender, Pro, o que será feito na prática, sim. Ficou mais claro. Porque a gente, né, não tinha liberação do MEC para poder fazer essas aulas online, né? Mas saiu, né, a liberação, né, recentemente. Mas no caso da nossa disciplina, né, a gente tem a obrigatoriedade dela ser reposta, né, à prática quando a gente retornar. Mas eu acho que pelo menos a gente ganha, né, em conhecimento, a gente fazendo essas discussões, pelo menos eu passando algum vídeo, algum material que eu encontre online, para que a gente possa compreender melhor, né, essas questões, tá? Retornando ou não, no dia 22, a gente consegue ver, né, pelo menos de forma online. Aí eu queria deixar agora esse momento para a gente ver o que vocês